Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula remota, videoaula, né? Porque, segundo o novo decreto que saiu nesse final de semana, as aulas presenciais estão suspensas, né? Então todos os alunos agora vão ficar no 100% remoto. Então, no horário que seria aula presencial, durante toda a semana, vocês vão acrescentar essa disciplina no remoto, tá bom? Por exemplo, na segunda-feira, que seria o dia do nosso plantão presencial, dia de aula presencial, de vocês fazerem as atividades, vocês terão, além das atividades, também as videoaulas de língua portuguesa, tá bom? Vou explicar aqui nessa videoaula, hoje nós teremos duas, né? Nessa videoaula, nós vamos falar aqui um pouco sobre alguns conteúdos e vamos falar também da proposta de produção textual e as atividades, tá bom? Aquilo que vocês devem fazer aí no decorrer da semana, tá bom? Vamos lá. De início aqui, já vou começar explicando para vocês a proposta de produção textual dessa semana. Toda semana vocês têm texto para produzir, seguindo as propostas aí que o próprio livro já traz, tá bom? Tanto o livro de língua portuguesa quanto o livro Gênero, Leitura e Análise, ele traz diversas propostas de produção textual, né? E devem ser desenvolvidas aí durante a semana, cada uma, né? E lembrando que esse gênero, essa produção vai seguir sempre o gênero trabalhado no capítulo, né? Se estamos trabalhando conto social, o texto que você vai fazer é um conto social, seguindo as características que já foram trabalhadas, seguindo ali aquilo que vocês já perceberam em todos os textos que foram trabalhados dentro desse gênero, tá bom? Vamos lá. Antes de começar a escrever, neste capítulo, lemos contos sociais muito interessantes. Nesses textos, vimos que os personagens não são descritos detalhadamente. Conhecemos suas características, por exemplo, a partir das ações que desempenham ao longo da narrativa e da sua maneira de falar. E as ações são expressas principalmente por orações. Assim, o uso de orações coordenadas e subordinadas pode ajudar bastante o autor a caracterizar seus personagens. Olha aí a presença do nosso conteúdo na produção de texto, no desenvolver ali do gênero textual. Pensando nisso, preencha as lacunas a seguir com orações, coordenadas ou subordinadas, a fim de criar o início de um conto social cujo protagonista será um adolescente órfão que mora na rua. Então você vai preencher aqui essas lacunas com orações ou coordenadas ou subordinadas a seu critério, né, a fim de criar o início de um conto cujo protagonista é um adolescente órfão que mora na rua. Os temas trabalhados nos contos sociais são esses, né? Pessoas marginalizadas, problemas aí que estão na nossa sociedade, pessoas que estão à margem, que sofrem preconceito, enfim, são temas aí bem engajados. É por isso que é chamado, né, o nosso primeiro capítulo ele é chamado de narração, né, de denúncia, porque é essa a função do conto social. O centro da cidade é a casa de Mário, ou o mais próximo disso. Por muito tempo ele sonhou com o futuro, mas a vida o fez perceber. Ele tinha que viver o presente e resolver os problemas de todos os dias, encontrar o que comer, em noite estrelada, de onde poderia vislumbrar as estrelas. Mas as noites frias de chuva intensa, procurava um lugar seguro, onde pudesse dormir seco e sonhar com as estrelas que... Então, você vai preencher aí com orações, tá bom? Orações ou coordenadas ou subordinadas. Agora, a proposta mesmo de produção. Nessa atividade, você produzirá um conto social para compor um livro junto com a sua turma. Olhando uma das imagens a seguir para servir de tema para seu texto, lembre-se, seu conto deverá denunciar um problema social. Então, essa questão do livro nós podemos pensar e desenvolver juntos aí mais à frente, né? Agora você vai produzir um texto no seu caderno. Nós temos aqui diversas fotos, 6 fotos, cada uma com um tema.
Você vai analisar essas fotos, vai escolher uma delas e vai desenvolver o seu texto. Lembrando que seu conto deverá denunciar um problema social, tá bom? Não vamos fugir aí das características e da função do conto social, que já foi trabalhado em inúmeras aulas. Tanto o planejamento quanto a avaliação são tópicos aí que vão ajudar vocês no desenvolver do texto. Porque às vezes vocês falam, não sei onde começar. O planejamento ele vai justamente te ajudar nisso. Na avaliação você vai observar aquilo que está faltando no seu texto, Às vezes fala lá para pegar o texto do colega, mas se não é essa possibilidade agora, observe aquelas características no seu texto, tá bom? O que está faltando, o que você pode melhorar, ou o que não está muito legal. Então são tópicos aí para te ajudar. Pessoal, essas propostas de produções textuais, tanto do livro de língua portuguesa quanto gênero, leitura e análise, elas são propostas muito minuciosas e elas trazem ali para vocês já o tema, motivação, imagens ali que vai ajudar você a imaginar o cenário, os personagens. Tem o planejamento que vai orientar vocês aí na produção do texto, no rascunho. Então coloque a criatividade para funcionar e pegue as dicas, absorva todas as dicas ali que vão te ajudar, tá bom? Ali no planejamento, logo que escolher o tema para o seu texto, comece a planejá-lo. Você precisa planejar o seu texto, você não vai, sem mais nem menos, escrever um texto, então ele tem que ser planejado. Quantos e quais serão os personagens? Como eles serão caracterizados? Você os descreverá por meio de adjetivos ou os revelará ao leitor lentamente através de suas ações, de seu cotidiano? Qual será o foco narrativo do seu conto? Você utilizará um narrador personagem ou preferirá um narrador observador? Seu conto deverá denunciar o problema social apontado nas imagens. Por isso, procure cativar seu leitor na intenção de comovê-lo. É uma narrativa de denúncia, então você tem que comover o seu leitor, mostrar para ele, olha, tem esse problema que aflige as pessoas e que ele precisa ser resolvido. Então, você precisa colocar aí a sua criatividade para funcionar, para comover o seu leitor, Crianças ou pessoas que estão em situação de rua, aqui, olha, uma pessoa catando lixo. Então, são problemas que vocês, não só na foto ali vocês veem, nós vemos nos jornais, quando você anda pela cidade, você encontra esses problemas também. Então, você conhece esses assuntos, tá bom? Procure escrever com clareza. Para isso, é muito importante você definir logo a estrutura narrativa do seu conto. Como será o conflito? Como ocorrerá o nó? Como será o desfecho? Então, qual vai ser ali a situação, problema? Como vai se desenrolar ali as ações, o clímax, o desfecho? São características da narrativa que nós já vimos. Na primeira aula sobre conto, nós já falamos sobre isso, tá bom? A avaliação do seu texto será feita por um colega. Não, você vai fazer, ou peça para alguém aí da sua casa fazer para você, não tem problema. Os personagens estão bem caracterizados? Seu colega, ou você, no caso, descreveu os personagens de maneira clara e coerente? O foco narrativo está claro? O conto de seu colega ou seu conto denuncia o problema social apontado na imagem que ele escolheu como tema? Você conseguiu cativar ou comover o leitor durante a leitura? O texto está claro, com estrutura narrativa bastante definida? Então, são questões que você vai observar no seu texto, tá bom? Se for preciso, reescreva o seu conto. Isso daqui é a questão do livro lá, que a proposta sugere que a turma faça. Agora, vamos aqui para o uso de algumas palavras e expressões. Um tópico que está aí no livro de língua portuguesa de vocês, tá bom? Ao encontro de encontro a. Qual a diferença entre essas expressões? Ou acerca de, ou cerca de. Qual a diferença? Qual forma é correta para utilizar em determinado contexto? E nós temos também a fim e a fim. Primeiro, compare os períodos.
Ela saiu de casa para ir ao encontro de um sonho. Outro período. As péssimas atitudes dela vão de encontro a uma postura responsável. Então, nós temos ao encontro de e de encontro a. Observem que nesse primeiro aqui, ó, ela saiu de casa para ir ao encontro de um sonho. Tem esse sentido, união, ser favorável a algo. Ela foi em busca de um sonho. Agora, quando eu tenho de encontro a, como as péssimas atitudes dela vão de encontro a uma postura responsável, eu tenho uma ideia de oposição, contrária. As atitudes dela são contrárias a uma postura responsável. Observe que a expressão pode ser parecida, mas o sentido não tem nada a ver. Ao encontro de união, ser favorável, ou de encontro a oposição, ser contrário. Acerca de e cerca de. Agora analise os períodos a seguir. Os deputados estavam discutindo acerca de mudanças no Código Florestal. Observe, eles estavam discutindo acerca de mudanças no Código Florestal. Os deputados estão discutindo mudanças no Código Florestal há cerca de 3 horas. Cerca de 30 mudanças foram propostas para o Código Florestal. Cada um aqui tem um sentido. Vamos lá. Acerca de, a respeito de. Quando eu tenho acerca de, como nesse primeiro exemplo aqui, a respeito de. Os deputados estavam discutindo a respeito de mudanças no Código Florestal. Acerca de, aqui é um verbo, de haver, indica aproximadamente o tempo transcorrido. Os deputados estão discutindo mudanças no Código Florestal há cerca de 3 horas. É o tempo percorrido aqui em que eles estão discutindo essas mudanças do Código Florestal. E cerca de é aproximadamente. Cerca de 30 mudanças foram propostas para o Código Florestal. Aproximadamente, ou mesmo que aproximadamente. Aproximadamente 30 mudanças foram propostas para o Código Florestal. Afim e afim. Leia os períodos abaixo. Estou afim de você. Ele está afim de comprar um carro. Ele está economizando a fim de comprar um carro. Eles tinham projetos de vida afins. Os estados de Pernambuco e da Paraíba são afins. Sobretudo em situações informais, a expressão a fim de é usada no sentido de estar com vontade de fazer algo ou estar interessado em alguém. Pode transmitir a noção de finalidade, equivalendo a para, com o propósito de. Observe, então, finalidade, interesse. Já afim, junto, indica afinidade, intimidade, parentesco, proximidade. Observe, se está junto, indica proximidade. Olha a dica aí, afim junto, proximidade. Olha, eles tinham projetos de vida afins. Os estados de Pernambuco e de Paraíba são afins, são próximos. Agora, o afim separado é interesse ou finalidade, propósito. Observe que há uma diferença entre eles, tá bom? Agora, temos aqui um mapa mental sobre período composto. Né? Tiveram alguns alunos que pegaram esse mapa mental e copiaram, né? Tô ligada. Quando eu peço para vocês fazerem um mapa mental, é lógico que vocês podem olhar algumas dicas na internet, algum para motivar vocês ali, mas é bom que você faça o seu mapa mental, tá bom? Porque é uma produção sua. Quando é uma produção sua, a possibilidade de você entendê-lo mais rápido, dele servir ali como um material de revisão para você, é maior ainda, tá? Mas aí nós temos aqui, período composto.
O período composto por coordenação, vamos falar isso aqui mais uma vez antes de entrarmos aqui, antes de entrarmos lá no período composto por subordinação, né? O período composto por coordenação é formado exclusivamente por orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que não exercem função sintática umas em relação às outras, isto é, são orações sintaticamente independentes. Nós já cansamos de falar isso, né? Podem ser coordenadas assindéticas, que não têm conjunção, e podem ser coordenadas sindéticas, com conjunção, com síndeto. E aí nós temos as classificações: coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E nós temos o período composto por subordinação. É formado por oração principal mais oração subordinada. Porque nós temos a oração principal e a oração que é subordinada a ela. As orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido, isto é, a relação de dependência entre elas. Então, a oração subordinada, ela vai desempenhar uma função, um papel sintático ali em relação à oração principal. Ela vai ser sujeito, ela vai ser complemento nominal, ela vai ser objeto direto, indireto, enfim, vai desempenhar diversas funções sintáticas em relação à principal. Há uma relação de dependência entre elas. Podem ser classificadas como orações subordinadas substantivas, nós vamos estudar primeiro. Aí nós temos a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Vamos lá. A subjetiva é aquela que funciona como sujeito. A objetiva direta é uma oração que funciona como objeto direto. Objetiva indireta é uma oração que funciona como objeto indireto. Completiva nominal, ela funciona como complemento nominal. Predicativa vai funcionar como predicado. Apositiva vai funcionar como aposto. Oração subordinada adjetiva, eu tenho duas classificações. Ela pode ser explicativa ou restritiva. Oração subordinada adjetiva é bem tranquila. Oração subordinada adverbial, aí ela vai representar ali, ela vai funcionar, né, como adjunto adverbial, de causa, consequência, finalidade, tempo, condição, concessão, comparação, conformidade e proporcionalidade. Aí nós temos cada uma classificação, né? Causal, consecutiva, formal, etc. Essas que estão aí no mapa mental, tá? E agora, aqui as atividades que vocês vão fazer nessa semana. Lembrando que nós estamos começando a semana de revisão, mas antes de partirmos para a lista de revisão que vocês vão pegar, inclusive hoje na escola, tá bom? Ela vai estar disponível lá na escola, vou mandar também para quem quiser imprimir, não quiser ir na escola pegar, mas está lá disponível para vocês, né? Vocês podem ir lá pegar, das 7 às 11. Além da revisão, nós teremos as atividades, tá bom? Então, façam essas atividades hoje. Durante a semana nós vamos corrigir, nós vamos tratar ali dos conteúdos necessários para a revisão, para a avaliação, tá bom? Nós temos aí 2 semanas de revisão. Essa semana é semana de fazer as atividades, semana que vem corrigir essa lista, tá bom? E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos conteúdos que foram trabalhados, que vão ser trabalhados e que estão na lista, não deixe de participar do plantão, não deixe de tirar a sua dúvida, tá bom? Não carregue ela, porque se você não participa do plantão, se você não fala, professor, eu não entendi esse conteúdo, eu não vou adivinhar que você está com a dúvida, tá bom? Então não faça isso. Nesse momento que nós estamos vivendo aí, essas aulas remotas, não há o contato ali direto entre professor e aluno, você precisa fazer isso de alguma forma, né? Então, para estreitar esse laço, ainda bem que hoje em dia nós temos a internet, né? Ela está aí a nosso favor, então utilize ela a seu favor, tá bom? Além de termos aí uma infinidade de materiais na internet, tá bom? As atividades, a produção de textual proposta nas páginas 50 e 51, que eu já expliquei, apresentei para vocês aqui já.
Língua portuguesa, páginas 53 a 59 e língua portuguesa 65 a 69. São as atividades que vocês vão fazer essa semana, tá bom? Essa semana nós não vamos trabalhar gramática nem gênero, leitura e análise. Talvez gramática eu passe para a semana que vem, tá bom? Mas por enquanto serão essas as atividades que vocês vão fazer. Façam hoje essas atividades, tá bom? Da mesma forma que na segunda-feira eu ia para a escola e já mandava as atividades para vocês fazerem, assim também vai ser, tá bom? Segunda-feira eu mando as atividades que vocês têm que fazer. E esse decreto, ele diz que as aulas presenciais estão suspensas aí no período de 14 dias, né? Então essa e a próxima semana, com certeza, as aulas serão remotas. Mas vamos ver na outra semana, mais à frente, né? Pessoal, é isso. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no plantão, tá bom? Não deixe de participar do plantão. Não deixe de mandar as suas atividades para o e-mail marcosnayara@yahoo.com. Bom? Bons estudos para vocês, excelente semana e se cuidem.